Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vamos estar orando. Senhor bendito, eterno e amado, eu quero agradecer no nome de Jesus Cristo ao Senhor por tua imensa bondade, grande amor e infinita misericórdia. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesta noite a tua bênção sobre cada um daqueles que aqui estão presentes e sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo o áudio deste culto de ensino e oração. E eu quero pedir ao Senhor uma iluminação do teu Santo Espírito para cada um de nós. Mas eu quero te pedir iluminação, Senhor Deus, dobrada, porque aquilo que começaremos a estudar nesta noite fala de profecias já concretizadas, de profecias que estão acontecendo e de profecias que acontecerão. Quero pedir discernimento do teu Espírito Santo e o auxílio do teu Espírito Santo para proclamar e para que todos possam compreender o que é que o Senhor falou e que possam, Senhor Deus, ver e não ficarem apavorados, mas se firmarem ainda mais no Senhor
por intermédio da tua palavra, por meio da fé. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, os irmãos podem se assentar. Nós começaremos nesta noite mais uma série de mensagens na palavra de forma textual e expositiva no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, que fala acerca de coisas futuras. E no tempo de Jesus Cristo, pela curiosidade dos seus discípulos, que lhe levam a Jesus a olhar a edificação do templo como que se ele já não soubesse. E Jesus Cristo fala de evento que aconteceria 37 a 40 anos depois deste momento em que Jesus na saída do templo. E aí nós vamos ver agora a leitura e depois ver o que essa saída tem a ver com a saída de Deus. Não é uma simples saída. Depois do último sermão de Jesus Cristo no templo em Jerusalém, e as pessoas não querendo acreditar que ele era o Cristo, ele vai agora no capítulo 24 sair do templo. E essa saída aí é uma saída que deve ficar bem compreendido na vida da igreja e de todos aqueles que nos acompanham pelas mídias. Quando Jesus saiu da igreja, do templo, de fato Deus saiu da igreja e quem entrou foi o inimigo. E aí vai vir o primeiro acontecimento profético que está já descrito no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 24, e nós vamos tratar nessa série sobre o tema norteando nossas vidas pela palavra. Isto mesmo, norteando nossas vidas pela palavra. Por quê? Porque a palavra ela é uma bússola, ela direciona, ela nos dá a direção. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, somos avisados antecipadamente sobre questões do nosso tempo. E aqui o tempo não é meteorológico, é o tempo kairos, é o tempo cronos, coisas que, ditas por Jesus, profeticamente, estão acontecendo e ainda tem um desfecho para acontecer. Então são coisas acerca do fim. Vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 1º, 2º e 3º. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ô Jesus, auxilia-nos
por favor, tenha misericórdia da nossa vida. Nossa vida já está em Cristo, no Senhor. Pela salvação que alcançamos por intermédio da fé, que houve por intermédio da tua graça, na sua morte, no seu sacrifício expiatório e vicário na cruz do Calvário. Somos salvos, somos remidos, nos tornamos uma nova criatura. E, Senhor Deus, não temos nenhuma dúvida quanto à nossa salvação. E também, Senhor Deus, não temos nenhuma ansiedade com relação a todos estes acontecimentos que jamais imaginaríamos vivenciá-los no tempo da nossa existência, do qual creio que nós somos a geração do arrebatamento. E me perdoa, Senhor, se eu não pude interpretar da forma concreta, que não seja eu falso Cristo, que não seja eu falso profeta, que não seja eu falsa testemunha, mas que direcionado pelo Senhor, à luz da tua palavra, somente o que o Senhor disse, fez, está fazendo e fará. E te confesso, Pai, que não é por curiosidade, mas é apenas para compreender melhor, me firmar mais no Senhor, e que os teus servos se firmem mais, porque o tempo urge e, portanto, está próximo o fim de todas as coisas, segundo aquilo que temos visto. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Oh, amados do Senhor, aqui, neste tempo, no ano 33, porque o último sermão de Jesus Cristo, e ele morreu aos 33 anos de idade, e vai se cumprir o que ele falou lá em Mateus, capítulo 23, 37. Se é 33 com 37 são 70, que no 37 está escrito: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. E no 38, ele diz: e a vossa casa, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E, amados, aqui são duas implicações. Esse a vossa casa ficará deserta, aqui é a alusão ao templo, que é a morada de Deus, que tabernaculou no templo. E nós vimos na primeira construção do templo, em 970 antes de Cristo, por Salomão, e a glória de Deus encheu aquela casa. Então, a habitação, a morada. Então, Jesus está saindo do templo, dizendo que aquela casa ficaria deserta. Deus estava saindo daquela casa. Por quê? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Então, quando Deus não é bem-vindo, ou quando Deus veio e tabernaculou,
morou e o povo se afasta de Deus, Deus é o último a sair. É mais do que o capitão de uma embarcação. Mas o povo, quando não quer mais nada com ele, vem o Icabode. Ausentou-se a glória de Deus. E isso é registrado na saída de Jesus no templo. E no caminho da saída, nas proximidades do templo, os seus discípulos vêm em sua direção e, para começar um diálogo, começa a mostrar a edificação. E essa edificação do templo, ela é a segunda reconstrução. A primeira é por Esdras, né? Lá em 530, de 515, começam a voltar por Ciro, e aí tem a primeira reconstrução. E aí, de novo, acontece um outro problema, e tem a segunda reconstrução. E aí já a reconstrução, ela é por Herodes, 19 anos antes de Cristo. Mas naquele templo, lá naquele tempo, o templo era a maior edificação que havia nos termos de Israel, a mais bela e a mais vultuosa e luxuosa. Deus sai do templo, continua a construção, a edificação, porém é decretado o seu final. Então, nós estamos começando Mateus 24 e já há alguma coisa aqui para nós estudarmos. E o porquê que isso acontece? Porque tem nos discípulos uma percepção de que alguma coisa daria errado pela rejeição que os judeus tinham com relação ao Cristo. E também por curiosidade. Quando Jesus disse que aquela construção que havia ficado vazia, sem a presença de Deus, e não mais Deus estaria ali tabernaculando, vem a sua ruína, vem a sua queda. E Flávio Joséfo, lá no seu compêndio de história, no 37, 100 da sua obra literária, ele relata o que acontece quando Tito Flávio César Vespasiano, filho do César Vespasiano, ele está como um César, né? Um comandante, um general poderoso, que ele é nascido em 3 de dezembro de 39 depois de Cristo, e ele morre em 13 de setembro de 81 depois de Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, Tito, por causa de uma revolta dos judeus contra o Império Romano, vai haver um confronto, uma guerra, que haverá uma grande destruição. Os que ficarem vivos serão levados como escravos, e aí acontecerá o cumprimento desta palavra, tanto templo como nação.
E isso vai de 70 até 1946, Israel peregrina pelo mundo. Então se cumpriu Mateus capítulo 23, versículo 37. Não ficaria pedra sobre pedra. A primeira profecia, basta cada um de vocês ir no Google e perguntar o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo em Israel com Tito e o povo israelense e o templo. Vai ter muitas informações. Então, amados de Jesus Cristo, Jesus está falando aos discípulos e continua a sua caminhada até chegar ao Monte das Oliveiras. Em uma distância em que ele não podia ser ouvido pelos outros e está simplesmente com os seus discípulos, a pergunta, que é por curiosidade, se estende ao fim de toda a criação, ao fim de toda a humanidade. E aqui, amados de Jesus Cristo, pelo que dá para entender, não é o fim do mundo, visível e invisível, mas é o fim de toda a criação. Ou é o fim de toda a profecia e na extensão daquilo que podemos compreender como propósitos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma palavra profética. O capítulo 24 e 25 de Mateus, que é correlato com Marcos capítulo 13, de 1 a 32, Marcos 13, de 1 a 32, e de Lucas capítulo 21, de 5 a 33. Nós que estamos na igreja desde 1960 e por muitas vezes já lemos, já estudamos acerca de escatologia e já ouvimos muitos sermões acerca de escatologia, pela minha parca existência e capacidade intelectiva, julgo eu que está acontecendo com relação à profecia de Jesus Cristo, ajustes finais. E temos vistos sinais no céu, sinais na terra, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis e muitos acontecimentos que se enquadram do que Jesus, o Criador de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por Ele, segundo está lá em João capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo acerca do fim. Então isso é profético. E não é profecia da boca de um homem comum, mas é a profecia do homem Deus, que é conhecedor de todas as coisas. Já podemos presenciar que a sua saída do templo esvaziou a glória. Deus saiu do templo. Amados, Jesus Cristo, aqui cabe uma grande lição. Não deixa que Deus saia da sua vida. Porque quando Deus sai, tem juízo. E quando Deus sai, tem morte. Então, guarde bem a tua coroa, para que ninguém a roubes de ti. O Senhor Jesus Cristo está
falando nestes ajustes finais, amados, de Jesus Cristo, da destruição do templo, da destruição de Jerusalém e do sofrimento da nação judaica. E acerca do fim, há uma grande similaridade. Porque é tempo de dores, que começa com o princípio das dores. E aí, das mais diversas formas de dor, que é explicitada em muitas questões. Perda de entes queridos, dor. Perda de liberdade religiosa. Hoje, há uma letargia espiritual grande de as pessoas não quererem vir à igreja. Mas haverá um tempo em que quererão vir e a igreja já não existe mais. A nação de Israel que não quis Cristo, que não reconheceu como Cristo, ficou sem o Cristo. E ficou sem a pátria, porque Deus é o Deus da nação de Israel. Então, uma nação sem aquele que introduziu eles naquela terra. E aí tem uma série de mensagens em Josué, em Deuteronômio, tem muitas questões escatológicas dizendo acerca, em Jeremias, Ezequiel 37, 38, 39, Daniel, fala da volta. Nós vamos trabalhar todos estes textos daqui até o fim do ano. E você que gosta da palavra e teme a Deus e não quer que Deus saia da sua vida e que você mesmo com Deus enfrentará muita dor, enfrentará muita dificuldade, só com o princípio das dores. E eu quero dizer que eu não gosto muito destas nomenclaturas caracterizatórias de personagem de ex-satanista, de pessoa que está falando, e aí tem alguns videntes falando acerca de datas de que Jesus Cristo vem, e aí há falsos profetas falando. Hoje há muitas vozes no mundo. Mas como nós temos um tema e temos um estudo profético de Jesus Cristo, por isso norteamento pela palavra. Porque muitos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. E nós vamos ver essas questões aqui, que se principia por profecia escatológica oportuna de uma curiosidade que nasceu depois do último discurso ou da última pregação de Jesus com a sua saída do templo, dizendo em juízo de acontecimentos que já ficaram lá em 70, na nossa era, depois de Cristo, mas que outras coisas aconteceram. E que já antes de nós, em 1940, se eu estiver falho, são duas datas aqui, 46 ou 48, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, das Nações Unidas, já
no começo com poucos agricultores, houveram uma invasão, uma guerra, porque deram as piores terras para Israel e havia muita malária, e eles venceram aquela guerra. Depois a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e agora esse ataque terrorista do Hamas, e agora aí o Irã envolvido nisso, Rússia envolvida nisso, há uma série de complexidade, há uma mulher em cima de uma besta de 10 cabeças. Quem é essa mulher? Essa mulher, segundo meus parcos conhecimentos, é a Agar, e são 10 nações que guerrearão contra Israel. E pude ver os Estados Unidos declarando aliança com Israel. E hoje, dia 25, o presidente francês, que é tido como um suposto anticristo, firmando uma aliança com o primeiro-ministro Netanyahu, que vai estar junto nesta guerra contra o Hezbollah, que já lá no Líbano, lá em Gaza, os palestinos, que são lá, eu já lembro que são lá em cima Líbano o Hezbollah, lá em Gaza o Hamas, que eu estava ouvindo hoje, amados, e eu vou pedir desculpa para o que eu vou falar, é muito forte. Além de degolar as crianças, estruparam as mulheres. E no estrupo de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 homens, introduziram as suas mãos na genitália das mulheres estrupadas e arrancaram de dentro dela com as mãos o útero. E aqui no nosso país, esse governo que alguns desavisados por bandeira vermelha, por achar que é trabalhador, que vai defende o Hamas, que degolou crianças, que estrupou mulheres, e que tem mais de 200 prisioneiros, reféns, com aqueles terroristas que liam a Bíblia e oravam no 8 de janeiro, chamando estes que sem disparar um tiro são terroristas, e estes do Hamas que são heróis. E há nas nossas faculdades federais, estaduais, uma militância contra Israel e a favor dos palestinos. E, pasmem, há muitos pastores evangélicos que são a favor dos palestinos, a causa palestina, e contrário a Israel. Isso é comum. Isso é simples, porque lá atrás já não aceitaram Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Então, amados de Jesus Cristo, esta é uma mensagem que chega, este estudo acerca do norteamento das nossas vidas, ou norteando nossas vidas pela palavra, vem já em um tempo do cumprimento do que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus 23, 37. Que já está acontecendo diante daquilo que está sendo falado em 24, 3. Põe aí para mim, Alex. 24, 3. Para que os irmãos vejam. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: nos diga, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amados de Jesus Cristo, nós cantamos agora há pouco no 112 do cantor cristão, no seu refrão: os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Nunca se mostraram tanto. Nessa eclipse do sol que houve agora há poucos dias, puderam ser vistas a olho nu, sem telescópio, uma aliança no céu. E estão havendo muitas coisas. Muitos vulcões que estavam adormecidos, acordando. O rio Eufrates, de onde sairá 4 demônios acerca das coisas escatológicas e proféticas do fim, o diabo sendo solto, o deserto enchendo de água. Não vamos longe, não. Vamos lá no nosso continente. Vamos no nosso país. Lá no Amazonas. Eu já estive lá no Rio Negro. Lá na divisa com Negro e Solimões. Tanto lá na grande cidade onde se começou as Assembleias de Deus, como no Alto Solimões. No meio deserto e um leito de rio muito pequeno. E no sul, grandes enchentes, muita água, terremoto, inclusive lá, como chama a cidade lá? Orobó. Tem casa de mãe, de irmã da igreja, que o pastor ele não passa. Mas o Daniel, não. A cabeça lá não vai lá deixar. Coisas terríveis estão acontecendo. E a igreja está dormindo. E vem crentes da igreja dormir lá na igreja. E as coisas estão caminhando para o fim. Igreja, acorda em nome de Jesus. É a tua eternidade que está em jogo. Existe inferno. Mas também existe céu. E haverá dor. Você quer dor maior do que aquele povo que ficou fora da arca? Batendo na arca. Gritando: Noé, abra-nos a porta. E sem poder abrir a porta. E não era só uma morte física, não. Era uma morte eterna. E as pessoas não dão ouvido, porque acham que isso é coisa de... Não é. É Jesus que está falando. E nós estamos vendo aí, por pouca inteligência que a gente tem. Amados de Jesus Cristo, eu vi 2 soldados israelenses em um vídeo. E essas coisas é pela madrugada, tá? Durante o dia você não vê essas coisas. E eu tenho pouco sono. E eu gosto de pensar, gosto de estudar, gosto de ver notícias que não são editadas pela essa mídia corrompida e comprada do nosso país. Eu vou procurar feitos e fatos. E 2 soldados israelenses presos pelo Hamas, acorrentados pelos pés e ensopados com gasolina, estão com um líquido ali nas areias, como a árvore lá no fundo. E aí um fogo se levanta e vem correndo em direção àqueles 2 homens vivos e pega pelos pés e sobe pelo corpo. E eu vejo aqueles 2 homens sendo mortos e gritando. Em primeiro, com um grito audível
e normal de desespero e de dor até um último grito, como se fosse um urro. E a pessoa tripudiando aquela cena e ainda jogando mais gasolina em cima e aqueles homens. E tem gente no nosso país, por causa de uma estrela e do número 13 e de um que diz que é trabalhador, mas que nunca trabalhou, são a favor do Hamas. E agora quer que Israel não vingue. E Gaza vai ser, segundo a palavra de Deus, aniquilada. E vai haver uma guerra. E possivelmente haverá uma terceira guerra mundial. E sem haver essa terceira guerra mundial, há um programa de guerra na ONU contra a família, contra as pessoas, para bestializar as pessoas, para sexualizar as nossas crianças no lesbianismo, no homossexualismo, com introdução de pestes, dividindo o nosso país e não sai nas mídias. Lá no Pará, nesta hora, tem batalhões de policiais federais tirando de lá das suas terras que os seus bisavôs e tataravôs ganharam lá no governo Geisel para desbravar o Pará e a Amazônia, estão sendo colocados para fora das suas terras, porque esse fatiamento para as ONGs dos outros países da Amazônia nos territórios que têm minério vão ser botados para fora. O nosso país está fatiado. O nosso país está fatiado por alguns países que tomarão conta. E amados de Jesus Cristo, nesses 37 ônibus que antes de ontem foram queimados lá em Paciência, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, os que foram presos já estão soltos, mas os que foram presos no dia 8 de janeiro continuam presos. Há pessoas com alvará de soltura que a instância do Rio de Janeiro não soltam. Há aqueles de 8 de janeiro sendo sentenciados com penas maiores do que criminosos, como Fernandinho Beiramar, como Marcola. O crime organizado entra por umas portas e sai pela outra. Mas aqueles que oravam e aqueles que liam Bíblia e tinham como lema Deus, pátria e família estão sendo dizimados. E o comunismo está tomando conta. E os comunistas querem a nossa terra. E um dos comunistas é uma das populações maiores do mundo, que já não tem mais lugar para tratar os seus cidadãos. Mas tem o nosso país aqui. Você acha que vai caber eles aqui com você dentro? Você acha que você, que é um eleitor desse partido, ficará vivo? Princípio das dores. Amados de Jesus Cristo, são questões loucas que estão acontecendo. Vi uma entrevista de o príncipe saudita dizendo que até 2030, então, que até daqui a 30 anos, toda a Europa será do Islã. E aqueles que estão dentro, ou negam a Jesus Cristo e abraçam o islamismo, ou são mortas. Você acha que você que é cristão nominal, que não é cristão autêntico, que finge que é crente, que vem à igreja por vários motivos, mas que não crê em Jesus Cristo, você acha que já não viram já a sua internet? Será que já não sabem quem é você?
Você acha que não sabe qual é o seu endereço? Sabe tudo sobre você. Aqui nós colocamos todas as nossas informações. Você acha que será difícil chegar à rua Rosa Sebastiani, número 40, e matar todos os cristãos lá? Sinais na terra. Sinais no céu. Os sinais da sua vinda mais se mostram. Não vê porque não quer. Não é ideológico, minha irmã. Mas o que acontece? Provérbios, capítulo 29, versículo 25, Alex. Provérbios 29, 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E essa segurança aqui é de salvação e de eternidade. Porque nós que vivemos neste mundo, somos os sujeitos, assim como os que não são salvos, a passarem por muitas provas. E nós vimos através da história o que acontecia com os cristãos lá na arena. Como eram queimados vivos, como eram comidos por leões, como eram escravizados, e eram cristãos. Onde está Deus? No controle de todas as coisas. Mas haverá. Houve em Israel. E acontecerá. Você acha que o islamismo, aquelas duas corvetas que estavam aqui lá no nosso país, de Irã, e já tem muitos iranianos dentro do nosso país, e que já tem muitas mesquitas dentro do nosso país, esse pessoal é diferente daquele pessoal que está lá e odeia judeu e odeia cristão? Qual é o projeto deles? Primeiro matar todos os judeus e depois matar todos os cristãos. Você é cristão? Se você estiver vivo, presenciará o início das dores. Tempos difíceis. Amados de Jesus Cristo, Satanás tentará enganar, perseguir, matar, a fim de fazer com que o povo de Deus se afaste da sua fé. E usará os falsos profetas. Às vezes eu converso com algumas pessoas sobre algumas coisas, sobre alguns acontecimentos, e as pessoas dizem, não, eu vejo o pastor fulano, eu vejo o apóstolo fulano, eu vejo o Betano, ele fala uma outra coisa. E tem gente que diz, não, mas não vai acontecer, não é assim, se não é assim, por que Deus disse que vai ser? Primeiro porque não tem conhecimento nenhum. É muito pequeno no conhecimento. Eu sou um estudioso. É o estudo. E ainda clamo pela misericórdia de Deus para discernir as coisas que Jesus está falando por intermédio do Espírito Santo. Satanás vai usar e está usando. Tem uma catarinense que é evidente. Tem o Flávio Marçal, que é ex-satanista, que diz que começa agora dia 31 de outubro. A virada da chave. Começa a contar os 3 anos e meio da primeira semana, do primeiro período das 70 semanas de Daniel. E de que o anticristo governará em 2030. Entrará pela porta onde Jesus passou. E já tem alguém que está com o pacto de Abraão, fazendo aquele conselho de paz entre Israel, Arábia Saudita e mais 3 países,
Alguém que é homem e que tem no seu registro de nascimento que ele é mulher e é casado com a filha de Donald Trump, que é o trombeta. E que a Bíblia diz que o anticristo não é chegado aos costumes das mulheres. E está no documento dele que ele é mulher, sendo homem. E é ele que está mediando esse pacto de Abraão. E agora está um monte de países. E se surgir a guerra, Jerusalém será assolada. Eles querem acabar com o judaísmo, com os judeus e com os cristãos em todo o mundo. Na nossa nação, se o comunismo tomar conta, não tem lugar para cristão. Não tem. Não tem. E não está distante disso acontecer. E assim, como é que eu vou segurar isso? Aí eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Amados de Jesus Cristo, cuida da alma. Se apegue com Jesus, que o princípio é de dureza. E ele não muda. Deus é imutável. Deus é imutável. Então, amados de Jesus Cristo, em Mateus 24 e 25, é um sermão de encorajamento para os discípulos serem fiéis até o fim. E esta série, Norteando Nossas Vidas pela Palavra, nada mais é do que um encorajamento para a igreja para enfrentar as intempéries da vida. Olhai para as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Há alguns anos atrás, era muito comum, em detrimento de algumas circunstâncias, alguém dizer: cuida da alma, porque o corpo já foi. Cuida de ti mesmo. Então, em 24, 4, há aí uma palavra. Veja que ninguém vos engane. Então, por isso que nós temos que nos nortear pela palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você que tem medo de morrer, que está me ouvindo aí pela rádio, pela página Pastor Sérgio Salvadio, Igreja Batista, pelo YouTube, aí lá o endereço nosso lá no YouTube, até peço que você dê um joinha lá e se inscreva lá no nosso canal, é @número 7 ibpc.com, número 7 ibpc.com. Então você pode ir lá nos acompanhar. É para que você tenha maturidade. Quando eu era menino, agia como menino, vivia como menino e discorria como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Então, Deus está pedindo para você ter maturidade espiritual. E sem maturidade espiritual não se tem discernimento com coisas relacionadas ao fim. Estava hoje à tarde orando e dizendo ao Senhor: Senhor, não sei se estou errado com aquilo que estou vendo e com a série de mensagens que tenho que pregar e dos estudos que estou fazendo, mas tenho convicção de que sou a geração que vai subir no arrebatamento da igreja. Creio que as nossas crianças não ficam adultas, chegam à maturidade. Os discípulos tinham curiosidade, e eu estou vivendo dentro da curiosidade que os discípulos tinham
e que Jesus falou. E que nós vamos estar trabalhando aqui a igreja para que a gente possa ter o discernimento para diferenciar as muitas vozes que estão agora como uma avalanche de narrativas. Nós temos esse canal aqui, que já se fecha, e é a internet. Já acaba isso daqui. Se continuar com o Alexandre de Moraes com esse poder todo que ele tem, se continuar esse Flávio Dino aí, comunista declarado, se a PGR continuar e a nossa Polícia Federal continuar da forma como estão, já nós não temos mais internet. O Instagram já está cortando pessoas que falam sobre Deus. É proibido falar no Instagram Deus. Se atribui no Instagram para Deus o D, uma vírgulazinha em cima, um espaço e eus separado. Pessoas que falam de Deus são cortadas. Trump, cortado. Ele, dono das lojas Havan, cortado. Vários influenciadores, cortado. Quando nós falamos certas coisas, está vindo aí no Face, que é de gente de esquerda, informação falsa, e não é falsa. É fake. São tiradas. Eu estou 90 dias lá embaixo, porque eu disseminei notícia falsa. Eu não assisto mais jornal de TV nenhuma. Raras são as vezes que eu fico 2 ou 3 minutos ouvindo televisão. Eu tenho raiva de mim, de tantos anos que eu fui influenciado por esta rede bobo de televisão. Eles falam e as pessoas creem. E tem um padrão de vida conforme eles querem. Há um outro mundo hoje que vão cortar. E que estão todos os nossos dados inseridos aqui. Hoje está muito fácil sumir com qualquer pessoa. Amados de Jesus Cristo, nós temos que ter discernimento, maturidade espiritual para diferenciar as muitas vozes como uma avalanche de narrativas. Amados de Jesus Cristo, atente para os recursos naturais. E quando Jesus Cristo chama os seus discípulos, ele diz para ele: vedes tudo isso? Ele mostra o templo e mostra Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. Olha todas essas coisas. Elas estão muito próximas de deixarem de existir. Olhem essas pessoas. Olhem os seus amigos. Olhem os seus parentes. Se cumprir agora o que vai acontecer, 1/3 da população da Terra morrerá de guerra. Depois 1/3 da população morrerá de peste. E 1/3 que sobrar, o próprio Deus. Ensina. Até que haja novos céus e nova terra, onde Cristo reinará por 1000 anos. Então, amados de Jesus Cristo, diante de uma palavra dessa tão contemporaneizada como nós estamos, com tantas coisas acontecendo, vamos ser fiéis
a mensagem do Evangelho. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ser tementes a Deus, orientando a fé e o estilo de vida de cada um de nós. Aqui nós podemos ver todas estas questões acontecendo. E agora, no final, olha o sofrimento da igreja. E você vai ver agora o sofrimento de judeus e de cristãos que aconteceram lá com os judeus e com o templo e com a igreja em 70, depois de Jesus Cristo, pelo então Tito Flávio César Vespasiano. Não ficou pedra sobre pedra. Em Flávio Joséfo 37:100, que é testemunha ocular dessas coisas, está escrito, e eu tenho aí parte desta coleção literária de Flávio Joséfo. Aqui dá para se falar que Jerusalém foi derribada, e há provas disso. Então Jesus, quando promete, quando profetiza, as coisas se cumprem, porque Jesus é Deus. Aqui cabe aquilo que eu falo para a igreja há muitos anos: amarra a tua causa, põe a tua casa em ordem, se preocupa com as coisas que são de cima, onde Cristo está assento. Põe a tua vida em ordem. Você é pecador, eu também sou. Confessa o seu pecado por arrependimento. E se firme em Jesus Cristo. Que as coisas a partir de já há algum tempo estão piorando a cada dia. Estão piorando a cada dia. Olha o tanto de dinheiro que o Brasil mandou para a Argentina para que o ministro da Fazenda de Israel, da Argentina, seja o presidente, para que a Argentina fique à esquerda e todo o continente. Alguém quer estas terras. Alguém já decidiu com quem fica cada pedaço dessa terra aqui. Amados de Jesus Cristo, vamos acordar. Acordar enquanto é tempo. Jesus está mostrando só o princípio dos sinais do fim dos tempos. Venham à igreja. Convidem os crentes da igreja para virem à igreja. Insista com eles para endireitarem as suas vidas. As pessoas estão preocupadas só com esta vida. Só com as questões desta vida. Em ter, em ser. E não se preocupam com as coisas que são de cima. Se ajuste, se endireite, porque o fim está próximo. Tenham todos uma boa noite e, se puderem, durmam em paz. Deus os abençoe.